Marisol, resumo do capítulo 48. Amparo imagina que Rubens se sinta entediado na mansão e o médico afirma à bruxa que prometeu ao pai que ficará ao lado de Verônica até que ela se instale em algum apartamento. Amparo sugere ajudar Verônica e ressalta que Rubens pode ir embora. Rubens nega e vai para o quarto. Amparo questiona os demais se Rubens se ofendeu. Rodrigo acredita que sim e afirma que a mãe só faltou expulsá-lo de casa. Verônica dá razão a Amparo e ressalta que Rubens está mesmo perdendo tempo em São Paulo. Leonardo aparece e pede à esposa que o acompanhe. Rodrigo pede a Verônica que encontre Marisol e ressalta que precisa se desgarrar de seu passado. Amparo se recusa a dar dinheiro a Zulema e Mário e resolve colocar um contra o outro. Amparo pretende semear o ódio entre os dois até que ambos se matem. Rodrigo esclarece a Verônica que Marisol é uma sombra, uma lembrança de seu primeiro amor. Verônica imagina que Marisol seja a lembrança mais bonita de Rodrigo. Rodrigo afirma que o rosto de Verônica é a lembrança mais bonita que ele já viu. Rodrigo acaricia o rosto de Verônica e ela afirma que sempre haverá alguém entre eles. Da escada, Rosana observa os dois. Mimi aparece na cozinha aos prantos e chama Chico de descarado. Dolores consola a amiga e ressalta que tudo vai se resolver. Mimi garante que está farta de Chico. Mariano se declara para Carmen e afirma que ela o mostrou um caminho lindo que ele pretende seguir. Carmen afirma que não quer ser enganada novamente e o advogado esclarece que isso não vai acontecer novamente. Verônica suspira e pensa em Rodrigo. Verônica admite que ama Rodrigo. Rosana aparece e afirma que veio desmascarar Verônica. Verônica não compreende e Rosana afirma que sabe muito bem quem ela é. Verônica fica atordoada. Chico se recusa a contar os detalhes e ressalta que a mãe está se saindo uma bela fofoqueira. Rosana chama Verônica de aventureira e oportunista e ressalta que a fotógrafa apenas almeja o dinheiro de Rodrigo. Verônica respira aliviada, afinal Rosana não descobriu sua verdadeira identidade. Rosana garante a Verônica que ela acabará com seu casamento. Verônica afirma que é impossível destruir o que já está destruído. Rosana deixa o quarto de Verônica morta de ódio. Chico conta todos os detalhes da briga para Margarida e a velhota comemora por Mimi ter levado a melhor. Chico não sabe o que fazer para reconquistar Mimi. Mimi afirma que não perdoará Chico. Zulema afirma a Mário que eles devem tomar cuidado, pois Marisol pode lhe fazer uma surpresa. Zulema teme a volta de Marisol e que ela fique com toda a herança. Dani aparece no bar de Zulema. Rosana tenta impedir que Rodrigo durma no sofá, mas o pintor não cede. Rosana associa o comportamento de Rodrigo a Verônica. Verônica sente pena de Rodrigo e imagina o quanto ele deve ter sofrido. Mário garante a Dani que está cansado de suas falsas promessas. Dani tenta se explicar, mas Mário se recusa a ouvi-lo e ressalta que ele não enganará mais as mulheres indefesas. Zulema apoia Mário e Dani diz que Verônica tinha razão quando disse que ela era uma fingida. Verônica pede a Deus para que lhe dê forças para vencer todo o sofrimento. Dani afirma a Mário e Zulema que Verônica os conhece e ressalta que ela sabe o tipo de gente que eles são. Dani vai embora e Zulema se questiona de onde Verônica os conhece. Mário suspeita que Marisol falou deles para ela, mas Zulema não acredita e chama Mário de burro. Devido às chantagens de Zulema, Leonardo não consegue dormir. Amparo o despreocupa e afirma que dará um jeito em Zulema e Mário. Mimi afirma que os homens são todos iguais e ressalta que Chico terá que lutar por ela para reconquistá-la. Chico não consegue dormir e pede ao Santo Antônio para lhe trazer Mimi de volta. Mimi conta para Basílio e Dolores sobre sua briga com Carlinha. Basílio afirma que os homens cometem erros e aconselha Mimi a perdoar Chico. Mimi se irrita com Basílio e o aconselha a não defender Chico. Verônica convida Mimi para acompanhá-la em algumas fotos. Mimi garante que só poderá após o expediente e aconselha a amiga a não se esquecer da máquina fotográfica. Zulema segue intrigada e se questiona de onde Verônica conhece. Mário aconselha Zulema a pensar no que farão com o dinheiro. Zulema revela que pretende lançar um disco de maneira independente e Mário garante que não deixará que ela jogue dinheiro fora. Zulema se ofende com as provocações de Mário e tenta lhe bater, mas o grandalhão a contém. Rodrigo elogia o perfume de Verônica e ela o questiona se o perfume poderá fazê-lo voltar a enxergar. Rodrigo admite que já está conformado com sua condição e pede a Verônica que diga que o ama. Verônica afirma que não poderá dizer isso, enquanto ele não recuperar o juízo. Amparo pede a Basílio que vigie Rosana. Basílio afirma à bruxa que não oferece esse tipo de serviço. Amparo sai revoltada. Verônica
Verônica aparece e teme ser descoberta a qualquer momento. Basílio a estimula e ressalta que eles viverão como Augusto queria. Mariano se questiona se Carmen continuará o amando caso descubra todos os seus erros. Carmen afirma que não se interessa pelo passado do advogado e ressalta que eles devem viver o presente. Mariano afirma que, independente de seus erros, dentro dele há algo limpo e intacto, que é o sentimento que sente por Carmen. Leonardo recebe uma ligação e questiona quem é. Verônica se apresenta como Marisol e questiona seu tio se sentiu saudades dela. Leonardo fica aflito. Rubens tenta convencer Verônica a desistir de fazer justiça. Verônica ressalta que já é tarde e afirma que já começou a recuperar sua identidade. Leonardo conta a Amparo sobre a ligação de Marisol. Amparo garante que se Marisol realmente estiver viva, Mário terá que tirar as barbas de molho, pois Marisol irá reivindicar tudo que lhe pertence. Apavorado, Leonardo questiona a esposa. Mimi comunica a Basílio que vai sair. Basílio elogia a beleza de Mimi. O mordomo acredita que Mimi vai se encontrar com Chico, mas ela nega e afirma que verá Verônica. Mimi estranha que Verônica tenha marcado com ela na casa de Marisol. Verônica chega ao cortiço e coloca sua bolsa sob a mesa. Verônica vai ao quarto de Marisol e fica pensativa. Amparo tenta ligar para Mário. Mário chega em seu apartamento e a confronta. Verônica se veste como Marisol. Mimi estranha que a porta esteja trancada. Mimi entra na casa e pergunta se há alguém por ali. Marisol aparece e chama pela amiga. Mimi se emociona ao rever a florista. Marisol a questiona se ela não estava esperando. Mimi pergunta se quem está diante dela é mesmo Marisol. Marisol revela a Mimi que ela e Verônica são a mesma pessoa. Mimi pergunta pela cicatriz. Marisol afirma que foi operada e ressalta que mudou por fora. No entanto, por dentro é a mesma pessoa. Emocionada, Mimi e Marisol se abraçam. Amparo entrega um dinheiro a Mário. Mário acha a quantia pequena e Amparo ressalta que a quantia é apenas para ele. Amparo esclarece que esse é um adiantamento de um trabalho que ela quer que ele faça. Mário a questiona e Amparo relata que quer que o malandro roube de Zulema as fotos comprometedoras de Leonardo com a amante. Marisol se recorda que convidou Mimi para morar consigo assim que sua mãe faleceu. Mimi se emociona e chega à conclusão de que é mesmo Marisol. Mimi afirma que Marisol parece outra. Marisol afirma que as duas têm muito o que conversar. Mário se recusa a roubar as fotos de Zulema. Amparo pede que ele devolva o dinheiro. Mário recusa e resolve conseguir as fotos para a bruxa. Mimi pede a Marisol que levante. Marisol a obedece. Mimi afirma à amiga que ela não mudou nada e as duas se abraçam. Rubens coloca Rodrigo contra a parede e afirma que não acredita na cegueira do pintor. Farto das provocações de Rubens, Rodrigo chama de perdedor. Rubens joga na cara de Rodrigo que ele finge a cegueira para comover Verônica. Rubens garante ao pintor que irá embora e levará Verônica com ele. Em pensamento, Rodrigo admite ter sido muito duro com Rubens, mas também reconhece que ele o provocou. Marisol pede a ajuda de Mimi para ajudar Rodrigo. Mimi afirma ser impossível ajudá-lo e ressalta que após o sumiço da florista ele piorou. Marisol a corrige e afirma que não sumiu. Mariano e Carmen chegam e descobrem que Amparo não está em casa. Mariano cogita a possibilidade de que Amparo tenha ido visitar Alessandra. Carmen não acredita e afirma ao advogado que Amparo não se importa com a sobrinha. Rodrigo pergunta a Deus o motivo de enfrentar tudo que tem vivido. Mimi pergunta a Marisol se ela ainda é gamada por Rodrigo. Marisol afirma ser impossível esquecer do grande amor de sua vida. Mimi diz a Marisol que sua história com Rodrigo parece história de novela. Marisol se entristece por Rodrigo estar casado. Amparo chega em casa. Rosana desce e afirma que Rodrigo está dormindo. Amparo pergunta pelo estado da irmã e Carmen alega estar bem e ressalta que Alessandra está se recuperando bem. Amparo convoca Mariano a ir para o escritório. Rosana aproveita o momento para perturbar Carmen e afirma ser estranho que Amparo e Mariano conversem sozinhos. Carmen afirma que a irmã resolve com Mariano assuntos de negócios. Rosana insinua que possa haver algo entre Mariano e Amparo e estranha que Carmen não saiba de nada, afinal, ela é irmã de Amparo. Carmen afirma que é diferente de sua irmã, mas Rosana revida e afirma que as duas se interessam pelo mesmo homem. Carmen dá razão à bruxa, mas ressalta que se fosse como a irmã, Rodrigo
jamais teria se casado com ela. Rosana fica com raiva. Mariano celebra a possibilidade de Marisol estar viva e reconhece que não deveria ter participado desse plano. Amparo fica surpresa e associa a mudança de Mariano a Carmen. Mariano admite que a amada o mudou. Amparo afirma que Mariano está tão envolvido quanto ela e Leonardo nessa história e afirma que se Marisol estiver viva, ele terá que ajudá-los. Mariano afirma que não participará mais das sujeiras de Amparo e ela ameaça de contar o romance entre os dois ao marido. Amparo afirma que dirá a Leonardo que ele a violentou. Mariano não se intimida e relembra a bruxa de contar a Leonardo que dessa traição nasceu Rodrigo. Sozinha, Amparo promete vingança ao advogado. Chico recusa o convite de Carminha para a festa e enaltece as qualidades de Mimi. Mimi questiona Marisol sobre a carta encontrada em seu quarto. Marisol afirma que nunca enviou nenhuma carta. Mimi segue ansiosa pelo dia que Marisol se revele. Marisol afirma que tudo de ruim que acontece é por ser neta de Augusto Lima do Vale. Marisol resolve trocar de roupas antes que alguém chegue e Mimi a acompanha. Mariano estimula Rodrigo a procurar um médico. Carmen aparece e Rodrigo a questiona sobre Verônica. Carmen esclarece que ela não está e se prontifica para chamá-la, mas Rodrigo a impede e esclarece que quer que a fotógrafa venha por vontade própria. Mariano revela a Rodrigo que Leonardo recebeu uma ligação de alguém que ele gosta muito. Rodrigo fica surpreso ao saber da ligação da florista. Mimi elogia a beleza de Marisol e segue ansiosa para saber a reação dos Lima do Vale quando souber a verdadeira identidade de Verônica. Marisol reafirma à amiga que ninguém pode saber de nada por enquanto. Mimi pede à amiga que lhe pague um lanche. Mário vasculha as coisas de Zulema e ao perceber que ela está prestes a sair do banho, disfarça. Zulema sai do banho e questiona o grandalhão que ele faz ali. Zulema segue chateada pelo fato de Mário ter associado seu trabalho a qualquer coisa. Zulema expulsa Mário de sua casa. Zulema chora. Basílio questiona Mimi se ela tirou muitas fotos. Mimi afirma que sim e questiona a amiga se ela se lembra de quando as duas iam juntas à feira. Verônica se incomoda pelo fato de Mimi citar algo que viveu com Marisol. Mimi percebe a gafe e Verônica se retira. Rosana tenta falar com Mário e Zulema impede de falar com o bandido. Rosana afirma que tem apenas negócios para falar com Mário e mesmo assim, Mário não baixa a guarda. Amparo não entende o motivo de Verônica ter amizade e sair com Mimi. Verônica esclarece que não faz distinção entre classes sociais. Rodrigo desce as escadas sozinhas e quase tropeça. Marisol grita e Rodrigo associa a voz da fotógrafa à de Marisol. Rodrigo pede a Verônica que grite novamente. Amparo acha o pedido do filho descabido e o chama de louco. Amparo e Verônica ajudam o pintor a terminar de descer a escada. Amparo sente dores de cabeça e se retira. Rodrigo questiona Verônica a razão por ela ter gritado. Verônica dissimula e Rodrigo desconversa. Mário pede a Rosana que vá embora. Rosana aceita ir embora e insinua que ele não deveria se deixar dominar por Zulema. Zulema ameaça Rosana. Rosana vai embora. Zulema proíbe Mário de ver novamente Rosana. Mimi fica inquieta e tenta revelar a Basílio que Verônica é Marisol. Basílio a aconselha e afirma que segredos devem ser guardados. Mimi segue impaciente. Basílio tenta contar a Mimi que já sabe que Marisol está de volta, mas Mimi se recusa a ouvi-lo. Rodrigo admite estar inquieto com a volta de Marisol. Verônica o questiona sobre seus sentimentos pela florista. Rodrigo garante que não consegue esquecer das mentiras e traições de Marisol. Verônica propõe que Rodrigo converse com Marisol e esclareça as coisas. Rodrigo se recusa. Verônica afirma que ele segue cego, pois não quer enfrentar Marisol. Rodrigo a desmente e ressalta que está cego pelo fato da fotógrafa não admitir que o ama. Amparo e Leonardo conversam sobre Marisol. Leonardo afirma que Marisol quer vingança e Amparo concorda. Amparo afirma que eles devem se encontrar com Marisol. Leonardo dá razão à esposa e ressalta que não podem perder tudo a essa altura do campeonato. Rodrigo conta a Marisol a história de Sofia e ressalta que Augusto quis reparar o erro com a filha por meio da neta. Marisol se emociona ao ouvir o relato e questiona Rodrigo se ele era apaixonado pela própria prima. O pintor afirma que era apaixonado pela própria prima antes mesmo de conhecê-la e
ressalta que ela fugiu com outro homem, enganando a todos. Rodrigo afirma que nunca poderá perdoar Marisol. Verônica chora ao perceber que Rodrigo fala com muita mágoa de Marisol. Rosana aguarda Mário na porta do bar de Zulema e afirma ter algo importante a tratar com ele. Mário a aconselha a ir embora. Rosana afirma ter uma mulher muito perigosa em seu caminho e afirma que se trata de Verônica. Mário pede a Rosana que vá embora, pois Zulema pode flagrá-los. Zulema aparece e Rosana vai embora. Rebeca e Camila pressionam os médicos para que lhes conte tudo sobre Verônica. Álvaro explica que a mansão dos Lima do Vale é a porta de partida para Verônica retomar sua vida. Rubens desce as escadas com suas malas e Verônica lamenta que o médico vá embora. Rubens explica que Verônica poderá concluir seus objetivos mais rápido estando sozinha. Rubens se despede de Rodrigo e afirma que Verônica está em suas mãos. Rubens afirma a Verônica que sempre estará esperando em Monte Azul. Os dois se abraçam e Verônica pede ao amigo que se cuide. Rubens vai embora. Rodrigo questiona Verônica sobre sua conversa com Rubens e ela explica que só lhe contará quando ele voltar a enxergar. Rebeca acredita que Verônica esconda algo grave e tem certeza de que Álvaro sabe de algo. Camila propõe a Álvaro que eles ajudem Verônica e ele esclarece que Rubens já está fazendo isso. Chico não tem fome e lamenta seu término com Mimi. Chico pede a Margarida que fale com Mimi e a senhora estuda pensar na possibilidade. Zulema tenta descobrir por meio de Mário o que Rosana queria com ele. Mário explica que Rosana quer dar um fim em Verônica, mas Zulema não acredita. Mário conta que Rosana não quer se separar e Rodrigo está interessado em Verônica. Zulema se recorda que Verônica garantiu a Mário que a conhece bem e decide investigar. Mário cogita a possibilidade de aceitar a proposta de Rosana e acabar com Verônica. Zulema afirma a Mário que se ele não conseguiu dar um fim em Marisol, muito menos conseguirá acabar com Verônica, que aparenta ser bem esperta. Álvaro questiona Rubens sobre seu regresso. Rubens esclarece que Verônica não precisa dele e sabe se defender muito bem. Álvaro teme que Verônica corra perigo. Rubens questiona o pai sobre o casamento de Rodrigo e Marisol. Álvaro teme que Rodrigo tenha descoberto a verdade, mas Rubens nega. Branca questiona Rubens sobre Verônica e ele afirma que a fotógrafa não vai voltar, pois encontrou o seu caminho. Amparo estranha que Rubens tenha ido embora e Verônica afirma que ele tinha muitos compromissos na clínica. Rodrigo desce as escadas e é ajudado por Verônica. Rodrigo brinca com Amparo. A velhota se enfurece com as brincadeiras do filho e o incentiva a parar com sua cegueira. Rosana aparece e Amparo aconselha a nora a ajudar Rodrigo. Rosana afirma que Rodrigo não gosta que citam pena dele. Rosana provoca Verônica, que resolve deixar a sala. Amparo a impede e insinua que quem deve deixar a casa é Rosana.